E aí? Acho que esse é um bom começo. Bom, estamos aqui, mais um vídeo da série Xcraft Hardcore. Cara, já fiz aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Já tem aqui ferrinho queimando e um baú com os 3 diamantes. Eu já vou fazer logo a picareta, né, cara? Que é o que eu vou fazer com diamante. Eu tinha planos de ir pro Nether, mas eu não sei se vai ser muito bom ir pro Nether sem estar equipado. Esse ferro que eu botei aqui, ó, ele é pra fazer armadura e tal, porque eu não preciso mais de ferramentas, né? Eu preciso é de armadura, cara, porque hardcore é hardcore. Então hoje eu tava pensando aqui, eu tava observando o mundo. Eu acho que eu vou começar a cavar pra fazer a minha residência, porque no momento dá pra ver aqui que eu tô morando numa área não muito agradável, né? Tem o que? Tem uma cama, 2 fornalhas e uma crafting table a céu aberto. Não deve ser muito confortável. Então hoje, cara, eu vou começar a cavar um buraco pra eu chamar de casa. Já fiz outra picareta, porque vai ser necessário. Eu vou cavar nessa montanha aqui, ó. Eu tava vendo, eu acho que fazer uma casa nessa montanha vai ser legal. Vamos ver ali de cima pra ver como que é. Aqui, ó, eu subi aqui e acho que cabe uma casa bem legal aqui dentro da montanha, ó. Tem espaço e se eu precisar eu posso expandir pra baixo também, ou pra cima, não sei. Não importa. E eu também fico aqui entre os biomas, né? Tem aqui a planície, a floresta, tem essa outra montanha aqui já. E mais uma montanha pra lá. Só que lá é muita neve, eu quero ficar mais ou menos no meio termo aqui, sabe? Então acho que é isso, eu vou começar a cavar minha casa aqui dentro dessa montanha e depois eu decoro, faço uma entradinha bonita. E essa parte aqui, ó, já parece ser uma parte bem legal pra começar a cavar. Vem aqui, ó. Eu acho que 3x3, 3x2, eu posso fazer 3x3 depois, mas que aí fica aqui, ó, 2, 2 e essa daqui. Ó, só lembrando que construção de casa não é meu forte. Eu até consigo construir alguma coisa bonita quando eu tô jogando com alguém e tal, mas, cara, não dá. Construir casa não é pra mim. Aqui, eu vou começar a cavar aqui pros lados. Eu acho que eu vou cavar, eu cavei 2 já, vou cavar uns 8. Parece, acho que 8 é um número razoável. Por começo, né, só pra ter uma base. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E depois aqui pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, esse é mais ou menos o esqueleto da casa. Eu saí aqui pra buscar minha cama, que como dá pra ver ali o sol já está se pondo. Então eu não quero ter que me arriscar vir aqui fora pra dormir. Já que qualquer creeper que apareça aqui, cara, pum, eu morro. Qualquer explosão é morte pra mim. Eu tô sem armadura, eu tô sem nada. Então vamos subir ali, colocar a cama em qualquer canto só pra passar o dia, né? Eu já tô no dia 2. Dia 2. Dia 2 e meu rumo, cara, é pelo menos sobreviver uns 100 dias. Eu acho que 100 dias dentro do Minecraft é uma boa ideia, não é? 100 dias no hardcore. Pra começar só. Depois a gente aumenta a meta, né, cara? Começa abaixo e depois a gente vai aumentando. Deixa eu já fazer uma área aqui só pra dormir. Que precisa de 2 de altura. Mais um dia se passou. O sol já está nascendo ali. Acabei de dormir. Preparado pra mais um dia, cara. Dia 3. E vai ser tipo um diário de bordo, só que em game. Cada dia uma coisa diferente. Se bem que, no último dia eu achei diamante, né? Então, cada dia uma coisa diferente. Hoje eu vou cavar o buraco aqui pra fazer minha casa. Eu tava cavando aqui, eu terminei de cavar dos lados. Cara, eu tô em dúvida quanto de profundidade eu faço. Que aqui tá com 4, mas fica muito apertado. Eu acho que fazer mais uns 2 fica legal. Eu tava pensando em fazer vários cômodos também, sabe? Pra cada coisa, não ficar só um quadradão vazio sem nada. Eu vou cavar mais 2 aqui então. E vamos ver como vai ficar. Espero que fique legal, fique bonito. E não fique tão apertado como tá agora, porque 4 só é complicado. Se eu botasse baú aqui, já ia ficar claustrofobia. Claustrofobia. Isso aí. Aí terminei de cavar mais 2 aqui que eu tava cavando. E olha só como ficou. Eu acho que pro começo tá bom, não tá? Parece um espacinho bem agradável. Depois eu faço uma decoração legal aqui. Enquanto eu tava quebrando aqui, eu tava pensando numa coisa. Como eu disse no último episódio. E aliás, muito obrigado pelo apoio que recebeu aquele vídeo. Teve, se eu não me engano, no momento que eu estou gravando aqui, 13 likes e umas 40 views. Então, muito obrigado todo mundo aí que tirou um tempinho pra assistir, pra ir dar um like, pra dar uma view. E eu tava pensando em fazer isso daqui ser um pouco mais didático, sabe? Como eu já disse, eu jogo esse jogo há 8 anos. Então, eu sei praticamente tudo sobre ele. Eu sou tipo um pro player de Minecraft. Eu posso fazer algo mais didático que ensine algumas coisas que muitas pessoas que jogam não sabem, sabe? Pessoas que não jogam tanto. E isso pode ajudar, sabe? São dicas úteis. Então eu tava pensando aqui, acho que eu vou fazer assim mesmo. Se você tiver uma opinião aí, coloca aí nos comentários que eu vou ler. Então é isso, bota a sua opinião aí nos comentários. Muito obrigado. Eu peguei o ferro aqui, lembrei que tinha o ferro na fornalha e já tô fazendo aqui minha armadurazinha. Suit up, já peguei a conquista de se proteger com uma peça de ferro. Então vamos começar. Opa, joguei lá fora, aí não. Ok, já tô ficando estiloso. Agora eu tenho mais ferro ainda para fazer o capacete e as botas. Então, felizmente, estou full ferro. Lá vamos nós para mais uma noite. Já quebrei aqui um pouco do chão
E mais uma noite está caindo aqui sobre nós, sobre nossa cabeça. Então vamos descansar, né? Agora com a armadurazinha fica estiloso. Olha só. Evoluindo, né, cara? Evoluindo. E vamos continuar o trabalho, quebrando pedra. Tô parecendo preso. Nos animes ou em séries mesmo que o pessoal aparece preso com uma picaretinha quebrando pedra. Eu tô me sentindo igual. Mas o trabalho continua. Terminei de quebrar todas as pedras do chão, do teto. E as paredes eu quebro depois. Mas é isso. Vai ser mais ou menos desse tamanho mesmo. Agora é só eu pensar nos blocos que eu irei usar, né? Pra completar. Agora também é só pensar nos blocos que eu vou usar pra fazer essa casa, né, cara? Eu tava pensando em fazer algo de madeira. Que eu acho que combina com dentro da montanha e tal. Pedra também eu acho que fica muito legal, mas eu acho que eu vou começar com madeira, que eu já tenho uma grande variedade de madeira aqui, ó. Eu tenho oak, eu tenho birch, eu tenho spruce ali. Então, acho que dá pra fazer uma coisa legal com toda essa variedade. Já dormiu, o sol já está nascendo ali. E vamos pegar madeira, né, cara? Eu vou pegar no mínimo, acho que um pack de madeira bruta de cada cor. Vou pegar oak, vou pegar birch e spruce, que é o que tem aqui na minha volta. Eu queria achar dark oak também, mas pelo visto não tem nenhuma floresta de dark oak aqui. Vamos começar mais uma jornada. Em vez de quebrar pedra dessa vez, vai ser quebrando madeira. Eu acho que um pack de cada é o suficiente. Já que aquele espaço que eu fiz não é tão grande. Eu fiz ele a 8x8. Não, 8x8 não, ele é... Eu não vou fazer matemática aqui, eu não sou bom em matemática. Eu só vou pegar madeira e se não der eu pego mais, não importa. Eu tava quebrando aqui, eu tava pensando sobre o canal e tal. E nós já temos 11 inscritos, se eu não me engano. Eu tava pensando no número exato aqui, mas 11. Então, a maioria são meus amigos, mas todo mundo que se inscrever no canal vai se tornar automaticamente meu amigo. E muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. E espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo. Eu tô tentando reviver as memórias do passado, né, cara? Como eu já disse, eu já tive outros canais. Alguns deles não foram muito bons, até porque eu não sabia editar vídeo. E eu não tinha uma cabeça muito boa pra fazer vídeo, sabe? Eu era preguiçoso, eu só gravava e mandava pro YouTube. Mas agora eu tô diferente, eu tenho um mindset, como dizem os coaches, né, cara? Diferente. Eu acho que eu vou conseguir crescer meu canal. Meu principal objetivo aqui é o quê? É eu jogar Minecraft e me divertir, porque é o que eu gosto de fazer, sabe? Se eu ficar famoso, consequência. Eu só quero fazer uma sériezinha que eu sempre quis fazer de hardcore e tentar ensinar aí um pouco desse jogo para as pessoas, passar o meu conhecimento, né, cara? Não que seja um conhecimento que você vai usar muito na sua vida, mas você pode usar para se divertir. É isso que eu tô tentando passar aqui, né? Diversão. Então vamos ver se eu vou conseguir. Espero que vocês estejam entretidos assistindo esse vídeo. Eu aqui falando enquanto pego madeira, nem sei. Já peguei um pack, nem tinha visto. Agora só falta pegar as brancas e depois a spruce. Então, voltando a falar sobre meus planos e meus ideais para o canal, é que aqui é mais um lugar que eu possa tentar editar uns vídeos e postar, porque eu queria aprender a editar vídeo, é uma coisa que eu sempre gostei, mas nunca tive saco para aprender. E eu vejo uma oportunidade boa de conseguir aprender e evoluir aqui enquanto eu faço esses vídeos, edito e posto aí para vocês verem. Ó, já tem cavalos aqui, caso eu ache uma cela. Então, mas é isso, cara, eu quero divertir e aprender coisas novas e sempre evoluir, né? Tamo aí sempre evoluindo, somos humanos, nosso potencial de evolução é ilimitado. 35 madeiras brancas, falta pouco. Aproveitar já pegar umas carnes aqui também. Cara, uma coisa que eu vejo muita gente fazendo nesse jogo é deixar as árvores voando, tipo assim, ó. Porque quando você não quebra toda a madeira, as folhas não começam a sumir. Então você tem que quebrar toda a madeira para todas as folhas começarem a sumir. E muita gente, tipo, beleza, tá quebrando uma árvore um pouquinho mais alta, aí chega na onde não alcança mais o machado. Aí elas param de quebrar e deixam a árvore voando, sabe? Nossa, isso me dá uns friozinho, cara. Eu fico... Sempre que você jogar, por favor, cara, por favor, quebre toda a madeira e deixe as árvores caírem, porque senão fica feio. E a sua região inteira fica feia, porque, cara, ficam uns blocos voando. É até por isso que eu não gosto daquele tipo de árvore, cadê? Aquele tipo de árvore ali, tá vendo? Que nasce bugada. Tem tipo umas madeiras dentro das folhas e elas seguram as folhas, então você tem que subir e ficar quebrando folha pra conseguir encontrar a madeira que tá segurando todas as folhas juntas. E cara, isso é chato. Isso eu admito que é chato, chato, chato. Bom, já vou voltar pro meu buraco. Dormir, que já está ficando de noite. Bom, vou continuar ali pegando madeira, falta mais algumas. Eu tenho 48 e 64. Pera, eu vou fazer essa conta, falta 16. 16 madeiras. É, eu só vou em matemática, pô. Peguei um ovo. Será que nasce uma galinha? Vou tacar pra cima pra ver. Se eu tiver sorte, nasce 4 galinhas de uma vez só. É, não nasceu nenhuma. Vamos continuar, né, cara? Ok, peguei todas as madeiras necessárias, até um pouquinho mais de backup, né, caso eu precise. E vamos começar a construir meu buraquinho, cara. Essa frase ficou bem errada. Nossa. Aqui é um canal family friendly, sem palavrão e sem qualquer outra coisa. É só conteúdo family friendly.
Eu tive uma ideia aqui de fazer o chão com a madeira bruta mesmo de spruce e depois deixar ela assim, ó, peladinha, que ela fica com esse efeito legal. Eu acho que assim fica legal, um chão bem medieval, sabe, bem antigo, mas que ainda fica bonito. Então acho que eu vou fazer assim mesmo, eu vou precisar pegar mais madeira depois. Vou ver até onde essa daqui vai. Bom, já dormi por mais um dia, então vamos quebrar mais madeiras de birch e completar logo aquele chão. A parede eu tava pensando em fazer um estilo bem legal também. Vamos ver o que vai dar. Bom, como aqui somos um canal ecológico, né, sempre apoiando a natureza, a gente quebra as árvores, a gente quebra, mas a gente replanta. Eu pego todas as saplings e eu sempre replanto, cara. Por quê? Porque tem que ser um sistema sustentável aqui, né? Você pega, você usa, mas você devolve. Senão a gente fica sem árvores aqui em volta e se ferra. E se ferra. Mas eu peguei aqui um pouco de madeira, espero que seja suficiente. Eu acho que é. Não vai ser. Oh, desgraça. Nossa, eu vou ter que pegar mais um tiquinho de madeira ainda. Preciso de mais um pouco de madeira só. Meu machado tá quase acabando, mas tem muitas árvores por aqui. Essa árvore de spruce é legal quebrar quando você sobe na folha, porque aí você quebra de cima pra baixo, já que ela é uma árvore geralmente muito alta, e às vezes você não alcança ela inteira, porque o personagem do Minecraft é baixinho, né, cara? Então sempre tem essas folhinhas aqui, ó, você faz um buraquinho e pula, e já quebra aqui do começo de cima. 15, agora acho que 15 é o suficiente, né? Eu não quero pegar muito mais do que eu preciso, porque senão vai ficar muito longo. Vamos fazer o básico, só o básico, só o básico. 15 é suficiente, por favor, me diz que é suficiente, cara. Esse é do lado, esse é pra cá, esse é pra cá, esse é pra cá, esse é pra cá e esse é pra cá. Cara, eu espero que seja tudo certo. Tá feio assim, não tá? Mas eu vou deixar a madeira pelada, vocês vão ver que vai ficar bonitinho. Pronto, o chão está completo. Eu acho que ficou legal. Eu gosto desse efeito que a madeira faz, olha só. Eu acho bonitinho. Como eu já disse, eu sou bem ruim em construção, então ainda tá bem básico. Muitas pessoas que sabem construir devem estar olhando isso falando: ah, que horrível, cara, tá muito feio. Mas é o que eu sei fazer, né, cara? Desculpa aí, mas é o que eu posso oferecer na parte de construção. Fazer outra picareta e agora quebrar as paredes aqui e botar madeira, construir o abrigo. Será que aqui fica legal também aquilo que eu pensei? De fazer assim, ó. Vamos ver como que fica essa madeira pelada. Olha só, eu acho que fica bonito. Depois eu faço alguns detalhes. Eu acho que fica bonito. Eu vou ter que pegar mais madeira, mas não importa. E assim vai ser a minha base, cara. Vai ser simples, vai ser bonita, estilosa. Eu espero, né, que seja tudo isso. E aí, o que vocês acham? Ficou simples, mas eu gostei, cara. Achei aconchegante, sabe? Achei bem aconchegante. Mas eu vou ter que pegar mais madeira. Ok, eu preciso de mais ou menos uns 2 packs agora. Ainda bem que essa madeira é facinho de pegar, já que a árvore de birch é minúscula. Olha, tem o quê? 4 bloquinhos em cada. Caramba, eu tava quebrando aqui, eu lembrei que eu tinha um baú, cara. Eu não achei que eu tivesse. Eu tinha esquecido da existência desse baú. Ele tava ali, aí eu olhei o baú e falei, ué, como assim um baú? Aí depois eu lembrei, ah tá, é o meu baú. Eu achei que, tipo, todos os itens que eu tivesse estavam no meu inventário. Acontece, né? Já foi um pack aqui de madeira, eu vou pegar mais um pack. Acho que 2 packs é suficiente, talvez até mais que suficiente. Aí, eu acho que ficou legal. Depois eu vou colocar uns detalhes a mais. Eu tô gostando do jeito que tá ficando, olha só. Dormi mais uma noite, está ficando de noite, olha só o sol se pondo. Ok, acordei, vamos voltar ao trabalho, né, cara? Mãos na massa, dessa vez quebrando todo o teto. Quebrei o teto, agora só falta. Então acho que essa é a versão final da casa. Agora eu posso fazer uma cama dupla até se eu quiser. Não que alguém vai entrar jogar comigo, mas eu tenho uma cama dupla. Agora é só fazer uma entrada aqui, uma subidinha, aí fica perfeita a casa. Fica pronta. Fazer uma entrada mais bonita, botar talvez uma porta ou algo assim. Bom, tem que ter uma porta, né? E aqui eu boto uma tocha. Ou eu posso botar um baúzinho até, cara, só pra ficar mais aconchegante. E agora fazer a porta, né? Acho que a de birch fica bonita aqui, que é bem clarinha. Tem uns buraquinhos aqui pra dar uma olhada, uma espiada. Aqui é uma casa bonita, hein? Vou roubar. Vou olhar aqui pra fora também, ver se tá de dia, se tá de noite. Tá aquela bisoiada. E acho que é isso, cara. Bom, depois eu vou pensar em alguma coisa pra botar aqui nesses espaços, ele fica tão vazio. Agora só preciso fazer uma escadinha aqui pra ficar mais fácil de acessar. Aqui, agora eu subo aqui. E tô em casa. Deixa eu fechar a porta que ela tá aberta. Tá, deixa eu mudar esses blocos aqui que tá feio, não tá? E fica um pouco melhor. Agora dá pra ver a casa de longe, fica bonitinha. E eu entro aqui e é o meu buraquinho, né, cara? Humilde, mas é o que eu posso chamar de casa. Bom, mas acho que é isso. Valeu aí quem assistiu até agora. Não sei quanto tempo foi, mas provavelmente foi longo. Então, muito obrigado, cara. Até a próxima. Falou!